De acordo com o IBGE, o índice de obesidade infantil no Brasil faz com que 1 a cada 3 crianças esteja pesando mais que o recomendado. E a alimentação nos 2 primeiros anos de vida faz toda a diferença na saúde, até mesmo na vida adulta. Quando os irmãos Cauã e Murilo vão ao supermercado, eles já sabem o que mais gostam na prateleira. E a escolha dos pequenos não é muito saudável. Mas eles também já sabem que bom mesmo para a saúde é comer verduras e frutas. E cada um já tem até a sua fruta preferida. Cauã e Murilo, conta pra mim o que vocês mais gostam no supermercado. Se vocês fossem escolher aqui, o que vocês iam escolher primeiro? Nutella, bis, leite condensado, bolacha. Isso é o que vocês mais gostam? É. E a mamãe deixa? De vez em quando deixa. De vez em quando? E quando ela não deixa, o que ela pede pra vocês comer? É saudável, arroz. Verdura. Vocês comem muita verdura? Eu como. Gosta de frutas? Mas ele não come feijão. Feijão eu ele não gosto. come feijão. E qual a fruta que você mais gosta, Cauã? Fruta? Banana. E você, Murilo? Maçã. A obesidade infantil é uma epidemia global, atingindo cerca de 40 milhões de crianças de 0 a 5 anos, que já sofrem de uma situação de sobrepeso. Esta pesquisa é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. No Brasil, 33,5% das crianças sofrem de sobrepeso ou obesidade. Com esses números alarmantes, a obesidade infantil já se tornou caso de saúde pública, como explica a nutricionista Ana Paula. A obesidade infantil ela é sim um caso de saúde pública atualmente, tanto no Brasil como no mundo todo. E os estudos mais recentes deste ano, inclusive, falam que é desde 10 a 15% das crianças hoje em dia já têm ou sobrepeso ou obesidade, o que é uma coisa muito preocupante, né? Visto que nos primeiros meses, que é o que às vezes a gente frisa tanto, a questão de leite materno e tudo, porque nos primeiros meses de vida é onde que é formado o que vai levar a vida inteira, os hábitos que vai levar a vida inteira e principalmente a questão do metabolismo da pessoa. Por exemplo, se você oferecer muito para o seu filho um açúcar, a questão da gordura, quando ele é bebê, e até os 2 anos, você está predispondo ele, em muitas vezes mais, a ter um problema cardiológico ou ter uma comorbidade, que fala que são os problemas associados à obesidade e também, por exemplo, o diabetes, os problemas cardíacos em si, tá? Ana Paula, quais são os principais vilões das crianças nesse quesito obesidade? Acho que os principais vilões que a gente tem atualmente são os industrializados. Devido à correria do dia a dia dos pais, né, hoje em dia, como que tá sofrendo essa transição aí de todo mundo trabalhar fora de casa, de todo mundo se alimentar fora de casa, isso tem prejudicado muito a alimentação das crianças. E uma coisa para ser lembrada é que quem é responsável pela alimentação das crianças é os pais. Se tem algum problema, infelizmente a culpa é dos pais, porque eles nasceram sem saber nada. Então é os pais que têm que ensinar isso e infelizmente estão ensinando da forma errada, dando coisas muito industrializadas para eles. Oferece para a criança muita fruta, muita verdura, entendeu? Não precisa oferecer muito suco, oferece a fruta em si, oferece a verdura em si, do jeito que vem realmente lá do produtor. E isso, nossa, aumenta muito a questão de saúde, disponibilidade de nutriente. Então é muito bom para ele, principalmente para a vida adulta e para prevenir isso aí de obesidade. Porque uma criança adulta, ela tem muito mais propensão de ser um adulto obeso também e de ter muitos problemas associados com isso, né? Porque tem a adulta e hoje em dia que com 22 anos já tem problema cardíaco. Então isso vem justamente da infância. A parte do período da infância é o período mais importante da nossa vida, porque é onde que a gente forma realmente os nossos hábitos alimentares e é onde que a família influencia. Então tem que tomar muito cuidado com os industrializados, que é a principal coisa que tem influenciado nessa questão de obesidade. Porque todo mundo quer tudo prático, principalmente coloca muita bolacha para as crianças levarem para a escola.
Outra coisa também que está muito relacionado, sedentarismo, porque a criança fica muito, hoje em dia, no telefone, na televisão. Então estabelece um horário para a criança ficar por dia, coloca os outros horários para ela fazer uma atividade física, para ela brincar realmente, porque isso faz ela ser mais ativa. E o corpo da gente, ele precisa de mexer para ele funcionar bem. Quando ele não faz isso, ele não funciona bem. E hoje em dia está crescente demais o número de crianças em consultórios com problemas com relação a isso. Por exemplo, as bolachas e os panificados em geral, que é o que a gente mais coloca de lanche para as crianças, por exemplo. Sempre tem que preferir as coisas integrais, o pão integral, as bolachas integrais. E uma dica é sempre olhar no rótulo do alimento. No rótulo do alimento tem aqui o valor diário, que é esse VD que fica bem nesse quadradinho. Esse valor diário aqui embaixo, você tem que olhar principalmente a questão de fibra. Se tiver acima de 10% de fibra, já é um alimento mais recomendado. Não é de 100% aquilo que a gente quer, mas digamos que pela correria do nosso dia a dia, já é um alimento recomendado. Prestar muita atenção na questão dos ingredientes, pegar sempre os que têm menos ingredientes e que seja observado a questão justamente de integral, farinha de trigo integral, tá? E com menos nome esquisito, porque os nomes estranhos que a gente não consegue às vezes ler são produtos químicos. E os corantes e o conservante também está associado demais à obesidade infantil, porque eles vão direto para o sistema nervoso e inclusive os corantes são os principais causadores de hiperatividade em criança, que também é associada com obesidade. Então tudo isso aí influencia muito. O que tem que usar? Porque a criança às vezes não gosta de produto integral. Então eu falo muito para os pais, usa criatividade. Faz um bolo integral em casa, que é super fácil de fazer. Às vezes para comprar é um pouco mais caro, mas para fazer sai baratinho, é o mesmo valor do outro bolo. Então faz ele, joga gotas de chocolate amargo no meio, pega frutas cristalizadas, joga no meio, faz uma calda, joga no meio, diversifica, faz um bolo hoje de laranja, amanhã de cenoura. Tem que usar a criatividade para incentivar a criança realmente a ter esses hábitos melhores, porque eles enjoam devido ao sabor forte e criança não gosta do que é mais gostoso. E realmente o açúcar e a gordura, a gente já nasce com a propensão a gostar mais desse sabor. Então por isso que as crianças às vezes têm mais dificuldade ainda do que um adulto a adequar uma alimentação mais saudável. Então pais, usem a criatividade. Pegou uma torradinha, coloca lá um queijo em cima dela, leva no micro-ondas para derreter, para ficar bem gostosinha, incorporar nela. Um queijo Minas mesmo, queijo Minas esse da roça. Coloca uma erva que ele gosta, ou um tomate por cima. Coloca a criança para ajudar a fazer o seu próprio lanche. Isso incentiva muito ela a ter hábitos melhores, tá? E igual eu falei, incentiva também a não ficar sentado o tempo todo, a brincar, a fazer atividade física, porque tudo isso aí influencia de forma direta, são os principais causadores de obesidade infantil.